Olá, boa tarde, todo mundo, todos bem? Pessoal, desculpa aí esse atrasinho de um minuto, eu estava tentando conectar aqui, não estava conseguindo. Todos me ouvem bem? Ouço sim. Foi. Pessoal, vocês poderiam alguém falar aí de novo para ver se eu estou ouvindo aqui? Sim. Por favor. Conseguiu ouvir, Matheus? Só um oi aí, uma boa tarde. Se alguém está falando, eu não estou ouvindo, só para desconectar e conectar aqui de novo meu áudio. Me respondam aqui no chat se alguém falou e eu não ouvi aqui, por favor. Tá, só um minuto então, gente. Por favor, mais uma vez. Agora deu? Agora estou ouvindo. Aí, perfeito. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Todos bem? Tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus. Vamos lá, né? Deixa eu compartilhar aqui. Não sei o que foi que houve com o meu computador hoje, ele tá dando dor de cabeça aqui, mas vai dar certo. Vamos de análise combinatória hoje, né? Começar ali com o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Deixa eu... Eu acho que agora foi. Apareceu aí para vocês? Apareceu. Show. Eu vou abrir aqui o chat também para ficar acompanhando e vou minimizar aqui as câmeras, colocar aqui no cantinho. Show, que aí eu acompanho o chat, mas pessoal, podem ligar o microfone, tá? O mesmo combinado da última aula. Primeiramente, boa tarde a todos, tá? Agora que eu estou escutando, tá? Espero que vocês tenham gostado da última aula, né? Da última imersão. E hoje a temática vai ser análise combinatória, problemas de contagem, tá? Eu decidi trazer a questão do problemas de contagem inicialmente, porque muitas vezes, tá, nós temos um problema de entender arranjo, de entender combinações, permutações, permutação simples, permutação com repetição, as permutações circulares, porque a base, às vezes, dá um trabalhozinho. E eu, geralmente, as questões de análise combinatória tendem a ser as questões medianas difíceis do Enem. Tá? Então, qualquer dúvida, vocês podem me parar. Então, eu vou aos poucos hoje. Não trouxe muita carga ali de muito conhecimento, definição. Vocês vão ver que ficou curtinho, tá? E depois a gente vai resolver aí, tem umas, eu acho que para o tempo aí que a gente tem de uma hora, né? Tem umas 8, 10 questões para a gente estar resolvendo. E o mesmo combinado da última aula, quando eu terminar, eu gero um PDF, tá? E peço para o pessoal ali da secretaria, as meninas enviarem para vocês, tá bom? Combinado? Deixa eu testar aqui esse lápis aqui do. Na última vez eu usei o do próprio PowerPoint. Vocês conseguem enxergar, né, o que eu estou escrevendo aí também? Tudo ok? Enxergamos sim. Perfeito. Então, vamos lá. Ah, deixa eu ver se ele foi. Agora foi, tá? Então, pessoal, eu trouxe essa ideia inicial aqui para vocês, tá? Do princípio aditivo, ok? Primeiro, o princípio fundamental da contagem, né? O que é essa contagem para nós? Ok? Essa contagem para nós, nós temos várias formas no nosso cotidiano que a gente utiliza,
né? Muitas vezes, e a gente nem percebe que está utilizando, né? Eu trouxe um exemplo bem comum que a gente geralmente utiliza na matemática, né? Que é a questão de escolher refeições. A gente chega no restaurante, né? Ah, eu vou ter lá uma opção de suco, eu vou ter uma opção de entrada, eu vou ter uma opção de prato principal, eu vou ter uma opção de sobremesa, tá? E a gente faz essas escolhas no nosso dia a dia, né? Ah, eu hoje vou para o trabalho de Uber, eu vou caminhando, eu vou de bicicleta, eu estou fazendo sempre escolhas, né? Então, na realidade, nossa vida, o nosso dia a dia, né, ele é baseado aí por escolhas, tá? Então, eu tentei trazer, vou tentar trazer um pouquinho disso para vocês hoje, tá? De forma que a gente consiga, como é que eu posso dizer? Consiga abstrair bem esse conteúdo hoje, tá? Então, o primeiro princípio, a gente tem dois princípios, como eu falei, nós temos o aditivo. Opa, Luana, boa tarde, tudo bem? Uma coisa, pessoal, vocês estão vendo o slide direitinho, né? O chat aqui, o chat está aberto aí na frente do texto para vocês, não, né? Eu coloquei ele aqui no cantinho um pouquinho. Vocês estão vendo o slide completo, correto? Estamos sim. Ah, ok. Então vamos lá. Que eu vou mexer no chat aqui para um lado e para o outro, que é para eu ir vendo o meu slide. Então, o princípio aditivo, na realidade, né, é quando a gente tem apenas aquelas escolhas, a gente tem várias, por exemplo, o prato principal, tá? Vamos supor que esse desenho que eu tenho aqui embaixo, tá? Esse desenho que eu tenho aqui embaixo fossem os pratos principais, ok? E eu só posso escolher um. Nesse tipo de coisa que eu não vou estar com várias escolhas de pratos, como é que eu posso dizer, de prato principal, de entrada, não, eu só tenho os pratos principais, tá? Então, na realidade, o que a gente vai fazer é só contar o total de escolhas que eu tenho. Nesse caso aqui, por exemplo, temos 4 opções de prato italianos e temos 3 opções de pratos portugueses. O que é que o princípio aditivo me diz? Ah, eu só vou escolher um. De quantas formas eu posso escolher entre esses 7 pratos? Então, daí se chama o princípio aditivo. É só somar 4 escolhas mais 3 escolhas. Então, a gente tem um total de 7 escolhas, tá? O princípio aditivo, geralmente, tá? Ele vem de forma mais simples e ele cai com menos frequência nas provas, tá? Porém, dentro do princípio aditivo, eu queria deixar aqui para vocês também que pode acontecer situações de o seguinte: ah, eu quero saber o total de coisas que eu posso escolher. Então, por exemplo, vamos dizer que os pratos italianos aqui, união com os pratos, aqui é um I, tá? Os pratos italianos, união com os pratos portugueses, tá? Se eu quero saber o total de escolhas que eu tenho, eu pego o total de escolhas dos pratos italianos, mais o total de escolhas que eu tenho dos pratos portugueses. O número, tá? O número é a quantidade aqui de pratos que eu tenho. Isso aqui menos a intersecção entre eles. Aí vocês devem estar dizendo, ah, professor, mas isso aqui é lá da teoria dos conjuntos, né? Na realidade, a gente tem um conjunto de pratos italianos e um conjunto de pratos portugueses. Então, gente, essa fórmula lá de teoria dos conjuntos também ajuda aqui no princípio aditivo. Por quê? No princípio aditivo, a união, ela faz o papel de soma, tá? Ela tem o papel de soma aqui. Então, o que que acontece? Olha só, eu tenho quantos pratos italianos? 4. Eu tenho quantos pratos portugueses? 3. Só que eu não existe uma interseção entre pratos italianos e pratos portugueses. Então, isso aqui é zero, tá? Ou seja, 4 mais 3 dão 7 opções. Observe que essa formulazinha aqui, ela serve muito bem para o princípio aditivo dentro do princípio fundamental da contagem, certo? Então, quando eu tenho que somar escolhas, eu posso aplicar essa fórmula aqui lá da teoria dos conjuntos, ok? Eu consigo fazer isso. Vou seguir aqui então, tá? Qualquer coisa vocês me param, mandam mensagem aí no chat. Não quiser ligar o microfone, fiquem à vontade, tá, gente? Então vamos lá. Então, esse é o princípio aditivo. Pode acontecer de, às vezes, você ter uma mistura ali de 2 elementos, 2 conjuntos. No caso aqui de comida, geralmente não. Então, a
interseção no caso de pratos. Se tiver uma interseção, é só subtrair da soma dos dois aqui. Então, vocês podem estar utilizando, tá? Tem uma outra fórmula que não cai muito, que seria para três elementos, tá? Que ficaria assim, ó. O número, certo? Vou chamar de conjunto A, união com conjunto B, união com conjunto C, tá? Se eu tivesse, por exemplo, aqui pratos italianos, pratos portugueses, sei lá, e pratos franceses, tá? Então, eu iria ter o quê? O número, a quantidade de pratos de um, mais a quantidade de pratos de dois, mais a quantidade de pratos do terceiro. Aí vocês tirariam, tá? As interseções 2 a 2, que se forem zero, é só colocar zero, tá? Que aí é quando a gente tem dois valores independentes, né? Ou seja, não existe interseção. Então, eu vou ter A interseção com C, menos o número de A intersecção, de A não, de B, desculpa aqui, tá? Deixa eu apagar esse. Aqui é B, tá? Então, a gente vai ter de A, B, desculpa, interseção com C, mais a união entre os três. Vou colocar aqui, tá? União não, interseção entre os três, tá? Estou colocando aqui, gente, mas geralmente essa daqui não cai. Caso caia, tá? Vocês, basta utilizar essa pequena formulazinha, né? Brincadeira de mau gosto, concorda? Tá? Mas só para vocês saberem que ela existe, tá? E não só para Enem, mas vocês podem se deparar com elas aí em alguma outra prova de concurso. Tá? Então, com três conjuntos de pratos, com três conjuntos, sei lá, de roupas, eu quero saber lá, eu vou escolher entre calça, né, bermuda e, sei lá, as gurias, por exemplo, vai escolher entre calça, bermudas, shortinhos, né, ou saias. Então, eu teria três opções aqui de conjuntos. Só que as interseções não existiriam, então elas tendem a zero. Isso dentro do princípio fundamental da contagem. Lá dentro da teoria dos conjuntos, aí sim você tem que levar em consideração essas intersecções, ok? Estou tentando trazer um a mais para a disciplina, já que é uma imersão, tá? Vou seguir aqui, tudo bem? Deixa eu passar aqui para o próximo. Então, vamos nós. Olha só. Então, deixa eu apagar essa parte aqui. O ruim, uma coisa que eu estou vendo aqui agora. Se eu apagar aqui, ele não fica registrado no. Mas depois eu coloco aqui a resolução para vocês, tá, pessoal? Porque como eu estou escrevendo direto agora no Zoom, ele não fica marcado lá no PowerPoint. Mas quando eu fizer as questões, aí eu coloco para vocês, eu coloco as resoluções lá para vocês. Tudo bem? Então, eu vou seguindo aqui. Aqui foi só justamente o que eu já expliquei lá na página anteriores, né? 4 mais 3 escolhas. E aqui eu deixei uma definição para vocês, ó. Se existe N1 maneiras, tá? N1 maneiras de tomar a decisão D1, e existe N2 maneiras de tomar a decisão D2, basta, e esses eventos eles são independentes, um não depende do outro, logo não tem intersecção, certo? Então, basta eu fazer a soma entre as possibilidades de escolhas, tá? Somei as duas, vai dar a minha resposta aqui, ok? O outro princípio, tá? É o que a gente chama de princípio, tá? Multiplicativo. Esse aqui, sim, esse aqui é muito mais usado, tá? Então, o que é que acontece? No princípio multiplicativo, agora, ele é muito utilizado, por exemplo, para senhas de banco. Ele é muito utilizado para jogos da sorte, como, por exemplo, Mega Sena. Eu quero calcular a probabilidade de eu, né, acertar a cena, de eu acertar a quina, a quarta, né? Tem grupos aí no Brasil afora de matemáticos e estatísticos que eles jogam e eles ficam calculando essas probabilidades. O número que já saiu muitas vezes, o número que não saiu, né? Eles ficam tentando ali através da probabilidade, chegar mais próximo possível. Claro que é o jogo de azar, né? Sorte ou azar. Então, não é 100%. Mas eles tentam fazer essa brincadeirazinha aí com números, né? Placa de carro, né? A gente tem placas de carro que vão ter letras e números. Então, quantas placas serão possíveis eu construir? Que, por exemplo, eu tenho 10 Entendi. algarismos, Professor, está travando.
de A a Z, tá? Então, Professor, estão me ouvindo? tá travando. Oi, peraí, só um minutinho, deixa eu ver aqui se não foi meu... Ah, deixa eu ver aqui se não vai melhorar. Só um minuto, pessoal. Tá, melhorou, gente? Sim? Não? Melhorou, não melhorou? Até o momento, sim. Tá, ok. Deixa eu ver. A internet tava boazinha, do nada. Ok. Tá, vou tentar voltar aqui, qualquer coisa vocês me param, tudo bem? Sim, prof. Tá, perfeito. Então vamos lá. Então, o princípio multiplicativo, certo? O que é que acontece? Ah, agora a gente vai fazer produtos, tá? Então, olha só. Agora eu tenho que escolher entre mais de um objeto, entre mais de uma coisa, entre mais de uma refeição, tá? Então, por exemplo, aqui do lado, ó, nós temos 4 opções de pratos principais, tá? E temos 3 opções aqui, ó, de sobremesas, tá? Então, diferente lá do outro método que a gente somava, agora o que é que acontece? O primeiro prato principal aqui, certo? É um cardápio. Eu posso comer esse prato principal ou com a primeira sobremesa, ou com a segunda, ou com a terceira. Então, eu tenho 3 opções para cada prato principal. Se eu escolher o segundo prato, eu vou ter mais 3 opções. Se eu escolher o terceiro, eu vou ter mais 3 opções. Logo, agora, se existem, tá? Se existem, se existem N maneiras de tomar uma decisão, tá? E M duas maneiras de tomar a decisão de dois, agora eu vou multiplicar as duas. Ou seja, se eu fizer 4 vezes 3, isso aqui vai ser igual a 12, tá? Então, eu tenho 12 possibilidades de fazer uma refeição com um prato principal e com uma sobremesa, tá? Porque eu vou ter 3. Essa forma aqui de fazer, como é que eu posso dizer? Elemento a elemento, onde a gente vai detalhando um por um as possibilidades, a gente chama isso aqui de árvore de possibilidades, tá? Árvores de possibilidades, tá? Professor, eu não sei se tu sabe da questão que eu vou falar agora, Ah, mas esses dias eu vi uma questão que falava, tipo, ele te dava a quantidade de calça, era uma viagem que a pessoa ia fazer num ano, assim. E aí ela aham, te dava a quantidade de calças, te dava a quantidade de camiseta, por exemplo, e aí ela te uhum. dava as características e falava, quantas roupas, quantas calças, ou, enfim, eu preciso ter para que as roupas não tenham a mesma cor. Como eu faria daí? Ah, deixa eu ver. Vocês não se lembram da quantidade? Você se lembra de onde é a banca dessa questão? Eu não sei te dizer. Eu vou pesquisar para Não. ver se eu acho e te digo aqui. Tá, porque com a quantidade ficaria mais fácil de explicar. Se você conseguir, aí você me diz o nome da banca e qual foi o ano que eu consigo aqui, eu recorto e boto no slide. Tá bem. Tá bem? Se não, aí no final aqui eu faço, a gente tenta criar uma questão parecida para tirar sua dúvida. Tá? Tá bem. Mas é isso aí, gente. Tá? Tá, ok, show. Então, vamos para o que interessa, que isso aqui é imersão, a gente está precisando ir para as questões, né? Tá? Agora, tá, achei aqui, apareceu uma telinha verde aqui na minha frente do nada, mas deu certo. Ok. Então, eu trouxe uma questão aqui para a gente iniciar, uma questão da FGV, tá? Trouxe várias aqui do Enem para vocês hoje também, ok? Então, vamos lá. O que é que acontece? Essa daqui é bem parecida, só que em vez de calças, camisas, ele utiliza, tá? Ele utiliza a questão de comidas. Como eu trouxe o primeiro exemplo lá para vocês, tá? Então, eu decidi já colocar o primeiro
exemplo baseado no que a gente tinha visto. Duas saladas distintas, observe que ele afirmou já que não são saladas iguais, quatro tipos de carne, tá? De pratos de carne, cinco variedades de bebidas e três sobremesas diferentes, tá? A gente até poderia, pessoal, tentar fazer, né, a árvore de possibilidade. Ah, eu tenho salada um, eu tenho salada 2. Para cada salada, eu vou ter quatro tipos de carne, carne um, carne 2, prato com carne 3, carne 4. Aí depois puxar aqui mais cinco, tá? Para tentar dar a resposta com bebidas. Para cada bebida, puxar mais três sobremesas. Mas percebam, se eu for fazer uma árvore de possibilidades com essa quantidade de valores, eu vou perder muito tempo de prova. Dá para fazer, professor? Dá para fazer. Mas aí a gente aplica quem? O princípio multiplicativo, tá? Então eu vou ter duas opções de saladas, vezes quatro opções de carne, vezes cinco variedades de bebida, né? Cinco tipos de bebida, e três sobremesas diferentes. Então, observe, uma questão da Fundação Getúlio Vargas, é bem conceituada, de São Paulo, né? A FGV, principalmente nessa área de matemática, economia, elas estão bem à frente ali junto com o INPA, né? Que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, tá? Então, a gente tem aqui, ó, 2 vezes 4, 8, 8 vezes 5, 40, né? E 40 vezes 3, 120. E, pessoal, olha só, eu tenho 120 maneiras, né? Deixa eu só ajeitar aqui, que ficou meio feio isso aqui, tá? Eu tenho 120 maneiras de escolher, né? De eu escolher como eu vou fazer o pedido, tá? Então, ó, uma pessoa deseja uma salada, um prato de carne, uma bebida, uma sobremesa. Basta multiplicar tudo. Então, assim, essa parte inicial da análise combinatória, ela é essencial para a gente entender o que é que vai acontecer. Ah, professor, isso aqui está muito fácil, isso cai no Enem? Cai no Enem, isso aqui cai no PAV, cai no PAV, isso aqui cai em vestibulares Brasil afora, cai em vestibulares Brasil afora. Só que essa noção do princípio multiplicativo, ele vai servir para uma coisinha que é chamada de fatorial. Onde, por exemplo, o fatorial, né, você vai ter lá n que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2, fatorial, e você poderia ir seguindo aqui. O que é que você está querendo dizer? Por exemplo, se eu tenho 3 fatorial, é porque eu tenho. Opa, peraí que eu escrevi o 2, era o 3, tá? Eu tenho 3 vezes 2 vezes 1. Achou a questão, Júlia? Me manda aí que eu já faço o recorte aqui dela. Pois é só que eu não sei qual é a Vamos banca, mas eu achei a questão. Eu posso te falar se tu quiser. Pode ser? página do. Pode, só abrir aqui o navegador rapidinho. Tá. Vocês continuam vendo meu slide aí, tá tranquilo? Sim. Ok. Diz lá a questão, Júlia. O modelo fará uma viagem de 35 dias. Enquanto arrumava sua mala, ele percebeu que apenas três calças. Não sei se tu já acha assim. Enquanto arrumava a sua mala. Ele percebeu que apenas três calças ainda estavam servindo. Ah, deixa eu ver se eu encontro ela aqui agora. Ah, foi uma questão do Enem, pelo que eu tô vendo aqui. Não, não foi. É porque é outra aqui que tem 10 coisas. Tá, eu achei ela aqui no Braille. Eu vou só ler de onde você parou, aí você me confirma, tá, Júlia? Tá certo. Ó, diz assim: enquanto arrumava sua mala, ele percebeu que apenas três calças ainda estavam servindo e que precisaria comprar mais calças para viajar, correto? Correto. Tá. Pois queria montar um look diferente em cada dia. Cada look deve conter apenas uma calça. Tá. Eu vou tentar recortar isso aqui e colocar no slide. Só um minutinho, rapidinho. Um instante eu faço. Deixa eu ver, a gente tá nesse slide aqui, da FGV a gente já fez, né? Eu vou incluir aqui um slide em branco. Ok, e vou colocar aqui a questão.
Deixa eu ver. Apareceu aí, gente? Apareceu sim. Tá, perfeito. Eu vou só separar aqui rapidinho, que eu copiei direto. As alternativas são, deixa eu só conferir aqui, que eu acho que as alternativas vieram errado. É 80, 70, 50, é 8, 7, 5, Pois Júlia. é que como é do Braille, eu não tenho certeza, mas aqui tá dizendo 80, 70, 52. Não sei se não era pra ser 20. Sei lá. Tá, vamos resolver. Eu tenho que editar aqui. Tá, eu estava editando o canto errado. Tá, vou só separar aqui para a gente não se confundir. Tá, deixa eu ver se foi. Tá, ok. Ok, eu acho que isso aqui está errado. Porque você só tem 7 e 3. O máximo que daria aqui era 21, não 80, né? Então vai ser 8, 8, 7, 5 e 2. Ok, Júlia? As alternativas? Tá Tá? bem. Ok. Então, vamos lá. O modelo fará uma viagem de 35 dias. Enquanto arrumava sua mala, ele percebeu que apenas 3 calças, né, ainda estavam servindo e que precisaria comprar mais calças para viajar, pois queria montar um look diferente em cada dia. Cada look deve conter apenas uma calça e uma blusa. Ele já decidiu que levará 7 blusas, né? E irá ao shopping da sua cidade para comprar as calças. Então vamos lá. O que é que acontece aqui? A primeira coisa que nós temos que perceber, tá? É que a gente tem o princípio multiplicativo aí para encontrar, certo? E precisar comprar o restante, como é que eu posso dizer? O restante das. Agora eu não digo o restante das calças, né? O quanto ele precisa comprar, tá? Então, assim, eu preciso fazer cada combinação para cada dia. Observe que é o seguinte, ele tem 3 calças, né? E ele fala que queria montar só um look diferente. Não necessariamente, tá? Não necessariamente ele precisa ter a mesma quantidade de calças que de blusas. Tranquilo até aqui, gente? Ele só quer que os Sim. números sejam diferentes. Então, a primeira informação que nós temos, tá, é que se ele tem 3 calças, eu não vou ainda, porque eu quero saber quantos ele vai precisar comprar. Então, eu vou levar em consideração aqui 3 calças e 7 blusas, tá? E ele quer passar 35 dias. Só que como ele quer passar cada dia com um look diferente, o que é que a gente vai fazer? Se eu tiver 7 blusas vezes 3 calças, tá? Eu tenho 21 possibilidades. De acordo? Sim. Ele consegue formar 21 looks diferentes. Ou seja, ele consegue looks para 21 dias. Tudo bem até aqui? Sim. Sim. Tá? Só que ele quer 35, né? Então, o que é que vai acontecer? Eu vou pegar a quantidade de dias totais e vou subtrair isso aqui de 21. Tá? Por quê? 21 dias eu já sei que ele consegue, porque ele já tem 3 calças e 7 blusas. Então, eu falei 35 dias menos 21, vão restar aqui 14 dias. Tudo bem? Até aqui? Sim. Hum? Beleza. O que é que acontece? Aqui vem uma grande charada, tá? Que muita gente vai errar aqui. Ah, por faltar 14 dias, eu vou ter que comprar 14 calças para finalizar os looks. Não. Ou mais blusas.
tá? O que acontece? Ele precisa de 14 dias, mas não quer dizer, se eu vou comprar uma calça nova, eu posso pegar essa calça nova e fazer um look com as blusas que eu já tenho. Então, uma calça nova que eu comprar, certo? Uma calça nova que eu comprar, tá? Ela vai me gerar o quê? Vai me gerar mais 7 opções. 3, 4, 5, 6, 7. Por quê? A calça nova ela pode vir com a blusa um, com a blusa 2, a blusa 3, 4, 5, 6 e 7. Tá? Então, o que é que vai acontecer nessa questão? Não é para eu descobrir agora, eu vou ter que descobrir o total de possibilidades que eu vou ter que complementar com blusas para cada calça nova que eu precisar comprar. Se restam 14 dias e para cada calça nova eu tenho 7 opções, tá? Ou seja, eu só preciso comprar quantas calças novas para fechar 14? Vamos ver se vocês entenderam. Duas Se eu daí. comprar duas, perfeito. Ou seja, letra D, tá? Tranquilo até aqui? Tranquilo, Júlia? Sim. Entendeu? Porque eu falei que não poderia ter 80, ou 70, ou 50, eram Uhum. muitas possibilidades, tá? Então ia Eu achei que ficar. era bem essa. Mas tem uma que é um pouquinho diferente dessa, mas é na mesma pegada. É tipo com Ah, calçado que não poderia repetir a cor, uma coisa assim. não, eles costumam fazer muito isso, tá, Júlia? Isso aí, na realidade, é bem normal. Ó, esse aqui, ó, com códigos para transferir música, essa outra aqui com números divisíveis, aqui provas de matemática, ó, essa daqui com azul, amarelo, vermelho, tá vendo? São símbolos, caiu no Enem também. Então, eles adoram fazer isso com cores, com senhas, com roupas e com comidas. Sempre vai cair isso aí nas provas. Tranquilo? Professor, e é nessa perspectiva assim que, tipo, quando não pode repetir uma cor com uma restrição, como é que eu faria? Aí, por exemplo, você não pode repetir. Isso vai acontecer muito, por exemplo, o número tem que ser divisível, sei lá, por 3, né? Se ele é divisível por 3, a soma dos algarismos tem que ser um múltiplo de 3. Tem que ser um número par, num código, por exemplo. Aí, o que é que acontece? O final do código, vamos supor que é um código. Aí, qual é a restrição? Isso aqui pode ser para cores também, tá? Depois, pessoal, estou dando exemplo com números. Diz ela nova, mas o número tem que ser par. Quais são os únicos números que podem estar aqui, no último valor, na última casa do código? 8. O 0, o 8, o 2, o 6, o 4, concordam? Pode ser Sim. 0, pode ser 2, pode ser 4, 6 e 8, tá? Ou seja, eu tenho 5 possibilidades para o número final. Aqui só posso ter 5 possibilidades. Aí, de acordo, Júlia, com o enunciado da questão, a restrição que ele me der, aí eu vou alterando. Então, observe, eu posso ter 5 opções aqui. Depois que eu colocar um número aqui nessa casa, um número par, por exemplo, coloquei o 0. O que é que vai acontecer? Eu sei que eu tenho 10 algarismos. Se eu já coloquei um no final, aí eu vou começar a fazer as restrições. Quer dizer que aqui eu só tenho 9 possibilidades, e quer dizer que aqui eu só tenho 8 possibilidades. Então, ia ficar 9 vezes 8 vezes 5. Por quê? Porque essa casa aqui eu tenho que fazer primeiro, porque é uma das condições que o número fosse par. O que é que vai acontecer com as cores, Júlia? Sei lá, teve uma da Taça do Mundo que caiu no Enem uma vez, que era para colocar cores e dizia assim: as casas vizinhas, né, não podem ter a mesma cor. Eu acho que eu trouxe uma questão dessa aqui, peraí. Deixa eu colocar aqui para vocês, rapidinho. Que vai bater justamente com o que você perguntou, Júlia. Tá? Pessoal, eu posso apagar aqui essa resposta, Júlia? Pode sim, Sim? prof. Tá, obrigado. Eu tenho certeza que eu coloquei um, tem a ver que eram uns diamantes que tinham, brasileiros que tinham cores, umas pedras, na realidade, não eram diamantes, eram pedras. Tenho quase certeza que eu coloquei aqui. Tá, é essa daqui, ó. Ok? Olha só, a questão caiu no Enem, inclusive, tá? Um artesão de joias tem à sua disposição pedras brasileiras de 3 cores: vermelhas, azuis e verdes, tá? Eu vou chamar a vermelha aqui, por causa da questão do V, eu vou chamar de C1, eu vou chamar a azul de C2, cor 2, cor 1, e vou chamar a verde aqui de cor 3, tá? Então, a gente tem vermelho, azul e verdes, tá?
Então, olha só, ele pretende conduzir joias constituídas por uma liga metálica a partir de um molde no formato de um losango, aí a questão deu um losango lá, não quadrado com pedras nos vértices, nos seus vértices. Então, vai ter uma pedra aqui, vai ter um aqui, o que foi aqui, diagnóstico. Ah, tá, caiu uma questão dessa no diagnóstico na semana passada? Se vocês tiverem questão, gente, vocês me falam de onde é que eu recorto e coloco aqui de novo. Espera aí que eu vou olhar aqui agora. Tá, enquanto isso eu vou respondendo essa, tá? Que é pra gente adiantar. Tô gostando, isso aí, gente, gostei, tá? Então, olha só, aí ele diz o seguinte, ó, de modo que dois vértices consecutivos, olha a condição, tá? Ó, de modo que dois vértices consecutivos, tá? Tenham sempre pedras de cores diferentes, ok? Então, o que que acontece? Se eu colocar o azul aqui, ó, tá? Eu vou até tirar esse C1, C2, C3, que eu acho que fica mais complicado de entender. Vou deixar azul, verde e vermelho mesmo, tá? Se eu colocar azul aqui, eu não posso ter, tá? Eu não posso ter azul aqui. Ou seja, é uma condição. Então, vamos lá. O que é que eu vou fazer? Eu vou começar por qualquer um, tá? Tanto faz aqui para vocês começarem. Mas quantas possibilidades, pessoal, eu tenho para colocar a primeira pedra aqui na posição B, por exemplo? Eu tenho quantas opções de cores? Dan, 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 dan. Três, É, né? Ah, três? três, isso aí. Então aqui é três, tá? Eu tenho três possibilidades para esse aqui. Então vamos lá, eu vou colocar assim, ó. Essa daqui é a posição D, esse aqui é o A, esse aqui é o B e esse aqui é o C. Para a posição D, eu tenho três possibilidades, tá? Aí o que que acontece? Eu não posso ter cores consecutivas iguais, tem que ser diferente, tá? Aí, Luiz, a figura ilustra uma joia produzida por este artesão. Aí dá os vértices, tá? Com base nas informações fornecidas, boa, já vi a questão aqui no chat, só um minutinho que eu já recorto e coloco aqui, tá? Com base nas informações fornecidas, quantas joias diferentes nesse formato o artesão poderá obter, ok? Então eu tenho que saber todas as possibilidades. Então, se eu coloquei três aqui, o que é que acontece? Eu posso ter azul em A e em C, gente? Se eu colocar azul na D? Não. Não. Então, ou seja, só restou duas possibilidades para A e só restou duas possibilidades para C. Então, A vai ser duas possibilidades, C vai ter duas possibilidades. Porém, B, agora que eu deixei por último, ele vai ter uma cor aqui, né? E ele vai ter uma cor aqui. E se por um acaso aqui for, né, que quando eu colocar verde aqui, por exemplo, e eu colocar verde aqui, por exemplo, tá? Essa daqui poderia ser duas cores, tá? Porém, ele afirma que é o seguinte, no modo dois vértices consecutivos, tenho sempre pedras de cores diferentes, então vou ter duas situações. Eu vou ter uma situação que se essas aqui forem cores iguais, né, aqui eu vou ter duas opções, ok? O que não, a gente geralmente vai colocar, se eu vou ter aqui, eu já tenho 3 vezes 2 6, vezes 2 12, né? Então, observe que eu seria a letra B, tá? Vamos supor que A tem cor diferente de C, ok? Se isso ocorrer, eu vou ter aqui, aí eu teria uma possibilidade apenas, teria duas possibilidades aqui, e essa daqui deixaria de ter duas, seria uma. Por quê, professor? Tá? Porque eu estou dizendo que eu teria cores diferentes aqui também, tá? Aí essa daqui eu só teria uma opção, ok? Tranquilo até aqui? Por quê? Porque aqui eu teria, por exemplo, se aqui fosse azul, aqui seria verde, e, por exemplo, aqui seria vermelho, tá? Aqui seria vermelho. Aí o que é que acontece? Como aqui tem vermelho, aqui tem verde, aqui só poderia ser azul, só teria uma única opção, certo? Então, eu teria 3 vezes 2 6, tá? Ou seja, dessa forma aqui, eu tenho seis possibilidades. Mas fiz com a situação de A e C,
tá? Serem cores diferentes. Porém, pessoal, eu posso ter a situação de que, aqui não é consecutivo, o C não é consecutivo de A. Então, aqui eu posso ter também as duas cores, tá? Aqui eu posso ter as duas cores. Só que eu já coloquei a possibilidade dela ser diferente, se aqui fosse um, então ela também pode ser a outra cor agora, em vez de ser vermelha, ela pode ser verde, tá? Se ela for verde aqui e verde aqui, esse cara passa a ter duas possibilidades. Ele vai poder ser azul, ou ele vai. Então, ou eu tenho essa primeira situação, tá? Ou eu tenho. Qual é a primeira situação? De A e C serem cores diferentes, tá? Ser verde e vermelho. Aí aqui eu só fico com uma opção. Se A e C forem cores iguais, ou seja, se for verde e verde, tá? Ou vermelho ou vermelho, né? Primeiro vamos fazer verde e verde. Se for verde e verde, aqui pode ser azul ou vermelho. Eu tenho duas possibilidades para esse aqui, tá? Então, eu vou ter o quê? Ó? Eu vou ter 3, né? Vezes 2, tá? Vezes 2. Porque aqui, se eu colocar, eu vou poder colocar só verde aqui vai ficar 1, né? Que seria a outra possibilidade, tá? Então, o que é que vai acontecer? Eu vou ter 3 vezes 2 dá 6, vezes 2 dá 12, ok? E 6 mais 12, 18. Tá bom? Tudo bem até aqui? Não entendi o do 18. Dúvidas? Enquanto vocês... Eu não entendi o Vamos lá, 18. qual foi a parte que não entendeu? A Ó, parte do 18, como tu chegou no 18 e por que o 6? A parte que tu o multiplicou do 18 3, aqui, 2 e 2 eu entendi, mas pronto, tá. É a porque quando eu soma cheguei ali. aqui que eu parei, aham, o que é que eu estava querendo dizer aqui, ó? 3 vezes 2 vai dar 6, vezes 2 dá 12, concorda? Sim? Sim. Tá. O que é que acontece? Esse 12 aqui, olha só, para o D aqui, eu teria três opções, certo? Só que não posso ter cores consecutivas, então essa daqui vai ter que ter duas opções, e esse aqui também vai ter duas opções. Por quê? Como não são consecutivos, se aqui for azul, aqui pode ser tanto verde quanto vermelho, aqui pode ser tanto verde quanto vermelho. Então, 3 vezes 2, 6, vezes 2, 12. Tá? Só que se aqui, por exemplo, se aqui, qual é o problema dessa questão? Muita gente iria marcar esse valor, por quê? Tá? O que é que vai acontecer aqui? Se aqui esse de cima for verde, tá? E por um acaso esse aqui também for verde, esse cara aqui, o B, ele pode ser azul ou vermelho. Porque aqui é consecutivo, né? Eu não posso ter a mesma cor. Mas aí, se aqui for verde e aqui for verde, eu vou ter aqui duas opções. Porém, Júlia, se aqui for verde e aqui for vermelho, tá? Aí o B só vai poder ter quantas opções? Uma opção. Entendeu? Por quê? Porque o B E tu, consecutivo é consecutivo tanto de C quanto de A. e tu teria que ir experimentando, assim. Isso, você faz todas as possibilidades. Por isso que eu coloquei aqui, ó. A primeira situação é que aqui eu tenho três possibilidades, né? Aqui eu tenho duas, e B, a gente só vai ter uma possibilidade se esses caras forem diferentes. Se aqui for verde e, por exemplo, aqui deixar de ser verde e aqui for vermelho. E se aqui for vermelho, tá? Essa B aqui só vai ter uma possibilidade. Ora, aqui em cima é verde, aqui é vermelho, só sobrou azul para ele. Tá? Então vai ficar, olha só, eu vou ter aqui com uma. Eu cometi um erro aqui, gente, desculpa. Porque o que acontece? Se eu digo que aqui é vermelho e aqui é verde, eu tenho apenas uma opção e não duas, né? Se eu já estou afirmando quais são as cores, então não teria duas para cá e duas para cá. A primeira situação eu teria o quê? Se aqui for verde, eu vou ter uma opção, né? Se aqui for vermelho, eu vou ter uma opção. Restando apenas uma para B também.
Porque aqui é verde, aqui é vermelho e aqui só vai poder ser azul. Então, eu só tenho três, tá? Que aí ficava um e um. Essa é a primeira situação. A segunda situação, né? O D tem três, o A. Agora, na segunda situação, tá? Se eu inverter, se aqui deixar de ser verde agora e aqui deixar de ser vermelho. Então, o vermelho vai ficar aqui em cima e o verde vai ficar aqui embaixo. Eu vou continuar tendo uma opção para B, uma opção para A, uma opção para C. Então, o D vai ter três opções. Então, aqui eu vou ter um vezes um. Aqui deu 3 e aqui deu 3, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Então, o que é que vai acontecer? Agora eu vou fazer a outra opção. Aqui, se aqui forem cores de pode acontecer. Pode acontecer aqui, desse camarada aqui ser verde e verde, ou de ser vermelho e vermelho. Se for verde e verde, eu vou ter duas opções para cá agora, tá? Por quê? Porque agora, se aqui é verde, aqui pode ser azul, o B pode ser azul ou vermelho. Tranquilo, Júlia? Tranquilo, pessoal? Sim. Que é a minha terceira opção agora. Eu tenho D, eu tenho A, eu tenho B e eu tenho C, tá? Então, D, três possibilidades. O A vai ser só uma, né? Que eu estou considerando que é verde, aqui é verde. O C também vai ser uma. Porém, agora o B, ele tem duas possibilidades, tá? Porque agora ele pode ser azul ou ele pode ser vermelho, já que os consecutivos dele é A e B, desculpa, é A e A e C são consecutivos, são verdes, tá? Então, isso aqui eu teria seis possibilidades. Ok até aqui? Tranquilo? E somando isso aqui, ó, 3 mais 3, 6, mais 6, 12 possibilidades. Ok? Letra D. Corrigindo ali meu erro com relação aos valores para B. E, Ok, Júlia? Ficou melhor assim? e por que eu não poderia fazer Uhum. pelo princípio da multiplicação? Olhando por esse lado, dá, Júlia, porque no caso só tem três cores, tá? Mas na hora da prova é bom você fazer separado, porque aqui existem situações diferentes. Nesse caso aqui, ia bater, né? Ia dar três, aí ia ficar três possibilidades para esse, duas para esse, duas para esse. Vai ficar 3 vezes 2, 6, né? Ia ficar 3, aqui ia ficar 2, aqui ia ficar 2. Aqui ia ficar só um. Porém, observe que eu estou dizendo que para B sempre vai ter apenas uma opção. Mas pode existir a situação que se esses dois aqui tiverem a mesma cor, B vai ter duas opções. Então, como esse aqui só tem quatro lugares para três cores, o princípio multiplicativo funcionou. Foi coincidência. Ok? Tranquilo, Júlia? Uhum. Mas é interessante vocês analisarem termo a termo. O Enem adora fazer isso com combinação. Geralmente ele traz até assim nas provas, ó, sei lá, eu vou colocar aqui como letras, tá? Mas aqui são números. Ele vai trazer combinação de 10 elementos tomados 3 a 3, mais a combinação de outros elementos. Aí as alternativas estão justamente desse jeito aqui, ó, com somas. Isso aqui vai ser todo um princípio da contagem com multiplicações, né? Que é a combinação simples entre algo que multiplica n menos p fatorial. Observe que só tem multiplicações, divisões e tem uma subtraçãozinha aqui dentro. Aqui ele vai ser uma aplicação do princípio multiplicativo mais avançado. E depois ele usa soma. Então ele usa os dois princípios juntos. Tá? Então vão existir essas situações, Júlia e o pessoal, que vocês é mais interessante vocês analisarem, tá? Caso a caso. Você tem que tomar todas as possibilidades possíveis. Tudo bem? Possibilidades possíveis, eu matei o português agora, né? Todas as combinações possíveis, tá? Ô, professor, Dúvidas? tu vai Hum, tirar depois, vai mostrar pra gente a diferença de combinação, permutação, porque eu sempre tenho dúvida em qual fórmula ou qual é o jeito que eu tenho que fazer exatamente para cada questão. Eu uhum. acho que Nas aulas seguintes, pode falar.
A combinação Pode eu falar. sei que geralmente a gente usa quando é comissões, sempre tem um enunciado assim parecido. Mas, por exemplo, Uhum. as permutações e as outras que têm os outros nomes, eu sempre me confundo quando é que eu tenho que usar para cada questão, sabe? Pronto, tranquilo. Perfeito sua colocação, Júlia. A ideia é essa. Por que que eu estou tentando montar uma boa base com os princípios da contagem? Porque se vocês entenderem bem os princípios da contagem, princípio aditivo e multiplicativo, vai ficar mais fácil de fazer a imersão ali com vocês, de aprofundar justamente em permutação, em combinação, em arranjo, tranquilo? A gente vai vendo nas próximas aulas, ok? Eu tô alternando ali entre os dois professores de matemática, né? Que um está dando um conteúdo, o outro está dando outro, então sempre vai ser uma aula para um, uma aula para outro, tudo bem? Mas esse conteúdo Tranquilo? a gente nem chegou ainda. Esse aqui de análise combinatória? Nem chegamos. Eu nem sei se é nesse livro, para Ah. ser sincero. Deixa eu ver o seguinte, porque foi o que os professores me repassaram. Ah, chega, quem são os dois? Agora eu esqueci agora o nome dos dois professores, gente. Me lembra aí, por É, favor. Felipe O e tempo que Joel. cada Por um está acaso, trabalhando. quando eles te falaram Ah, referente à turma de Rio Grande, né? Não sei se eles não estão mais adiantados. eu vou ver. Não, pode ser até também que eles já pediram para eu ir fazendo essa imersão com vocês, né? Que é justamente para quando chegar lá vocês estarem mais tranquilos também. Pode ser isso aí também, tá, Júlia? Pode ser isso também, porque como é uma questão que geralmente é mais difícil, às vezes as pessoas têm Uhum. mais dificuldade, né? Aí já Isso. ir se familiarizando. Ah, perfeito. Mas fiquem tranquilos, eu vou continuar esse assunto de análise combinatória, mas na frente a gente vai fechar todo o conteúdo tranquilinho para vocês fazerem uma prova bem tranquilos, tá? Tranquilo? Gente, eu vou pegar aqui a. Sim, sim, sim. Inclusive, pessoal, eu vou rever quais são os conteúdos lá, até para vocês fazerem simulados também, tá? Dos conteúdos também que está sendo repassado, porque aí eu consigo também meio que fazer né? Não seria o nome, não seria revisão, mas eu vou utilizar o nome revisão com vocês, tá? Daria para a gente dar uma força aí para vocês fazerem um simulado bem, de acordo com os conteúdos que estão caindo. Tá, eu estou abrindo aqui, pessoal, deixa eu só. Eu estou abrindo aqui o material que vocês me passaram, só para eu colocar no slide. Só um minutinho. Deixa eu dar um zoom aqui na questão, que ela ficou pequenininha. Aí eu vou fazer o recorte e colocar. Eu vou deixar aqui sem as alternativas, tá? Ok. Deixa eu ver se foi. Deixa eu ver se vai aparecer aí para vocês. Espera aí. A gente faz aqui na hora. Pronto, feito. Vocês conseguem ver aí? Sim? Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Caiu? Não, tá ok. Não, estamos te ouvindo. Tá, ok. Então, vamos lá, diz assim. Pessoal, outra coisa, vocês estão me trazendo as questões aqui, lembrando que até nas questões que eu trago também, se tiver alguma que a gente trave que eu não consiga fazer, eu estudo, resolvo e trago nas aulas seguintes, tá? Lembrando que matemática aí abrange muita coisa. Eu costumo dizer aos meus alunos que eu tento passar para vocês a gotinha no oceano que eu aprendi, tá? Então, essa gotinha no oceano que eu aprendi, eu quero passar para vocês. Eu tenho muito que aprender ainda, tá bom? Vamos lá. Olha só. Uma estilista de moda precisará fazer uma viagem e ficará 240 dias fora de casa. Para isso, ela deseja fazer sua mala de forma a levar, né, de forma, desculpa, de forma a levar o mínimo de roupas e sapatos possíveis, mas de modo a obter, né, uma combinação distinta de roupas a cada dia. Então, novamente, a mesma questão de combinações distintas, né? Sem usar camisas e sapatos da mesma cor no mesmo dia.
tá? Ao organizar a mala, ela colocou 4 camisas azuis, 4 pretas e 2 vermelhas, além de 2 sapatos azuis e 2 pretos, todos em boas condições. Porém, ao procurar as calças, notou que possuía apenas 2 em boas condições. Logo, precisaria comprar mais calças para fazer as combinações planejadas. Gente, então, observem aqui o seguinte, tá? Ele está nos trazendo aqui, certo? A mesma problemática, tá? A mesma problemática da questão anterior, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos lá. Só que eu não posso ter combinação, né? Observa aqui os pontos chaves. Deixa eu ver se eu consigo anotar isso aqui. Tá, foi. Ó, combinação distintas de roupas a cada dia, sem usar camisas e sapatos da mesma cor. Então, se eu estiver usando uma camisa azul, tá? Eu não posso usar sapato azul, ok? Se eu estiver usando uma camisa preta, eu não posso estar usando sapato preto. Então, isso aqui foi uma condição que ele colocou. Observe que as camisas vermelhas eu não vou ter problema. E as calças, ela não colocou, tá? Ela só não quer usar camisa e sapato da mesma cor. As calças não tem condições, tá? Não tem nenhuma condição para a utilização das calças, ok? Então, eu posso usar qualquer uma com qualquer cor de camisa ou com qualquer cor de sapato, tá? Então, o que é que nós vamos fazer, tá? Gente, deixa eu só recortar aqui que não está aparecendo para mim. Rapidinho. Espera aí. Tá, eu acho que agora foi. Tá. Então, a gente tem que levar em cuidado isso aí. Vamos lá. Eu quero fazer os links agora. Vamos lá. Eu tenho que ter uma camisa, eu tenho que ter um sapato e eu tenho que ter uma calça. Tá? Com relação às calças, por enquanto a gente tem 2, né? Tá? Então, eu tenho 2 tipos de calça. Ok? Aí, o que é que vai acontecer? Eu vou encerrar daqui a pouco com essa questão, pessoal. Quando eu terminar essa questão aqui, a gente encerra. As que ficou em branco, eu vou mandar o slide para vocês. O que vocês não conseguirem fazer, na próxima aula vocês trazem que a gente finaliza, tá? Então, vou continuar aqui. Eu tenho 2 calças, tá? Eu vou colocar aqui calças. Minha letra tá horrorosa. Então, eu vou ter canto aqui para camisas, vou chamar de CM, tá? Camisa, e vou chamar sapato de S. Beleza. O que é que vai acontecer? Se para as camisas, eu tenho uma opção aqui, ó, 4, né, 8 com 2, 10. Eu tenho 10 opções de blusas aqui, de camisas, tá? Então, eu tenho 10 opções. Se eu escolher qualquer uma delas, só que vai ter um problema. Se eu escolhi uma camisa azul, eu não posso usar sapato azul, tá? Então, aqui é o entrave, aqui vai ser aonde pega a questão. Que eu não posso usar qualquer camisa com qualquer coisa, tá? Então, eu tenho aí um total de 10 camisas e nós temos um total aqui de 10 sapatos. De 10 sapatos? Não, desculpa. De 4 sapatos, né? Então, a gente tem um total de 4 sapatos. 4 sapatos e nós temos 10 camisas. Tá? E 2 calças inicial, né? A gente precisa descobrir quantas a mais a gente vai comprar para poder conseguir bater os 240 dias. Professor, Oi? Alguém falou? eu. Só uma dúvida. Essa Sim, função aí que, tipo, eu poderia sim. fazer a combinação de forma normal e depois fazer a restrição do que não pode e diminuir? Pode, sim, vai dar certo. Acho que dá separado. Tá, vamos tentar fazer sem a restrição, não é isso que você quis dizer? Fazer com a restrição e diminuir uma da outra. Isso, Seria isso? sim. Tá. Então vamos lá. O que é que eu tenho aqui? Vamos fazer para essa ideia. Eu acho que vai sair até mais rápido. Parabéns, Júlia. Isso aí, eu acho que dá para sair mais rápido do que eu estava pensando. Eu tenho 10 camisas, tá? Eu vou fazer o total primeiro, ok? Vezes 4 sapatos. Então, se eu não tivesse a restrição, eu teria 40 possibilidades, concorda? Sim? Tenho Sim. 10 camisas, tenho 4 calças, eu teria 40. Estou deixando as calças de lado por enquanto. Com a restrição, o que é que acontece?
A minha restrição diz o seguinte, tá? Se eu tenho 4 camisas azuis e 2 sapatos azuis, eu não posso. Então, a minha restrição é que eu tenho 8 possibilidades que não podem, tá? E eu tenho mais 8 possibilidades que também não podem, né? Que se for, isso aqui é para azul e isso aqui seria para preto, tá? Pegando o raciocínio aí da Júlia. Então, ó, deixa eu ajeitar esse 8 aqui. Gente, depois dessa minha aula, vocês não tem outra não, tem? Não, é só contigo. Ah, ok, então. Eu vou tomar um tempinho aí, só uns 5 minutinhos a mais, só para a gente terminar a questão, tá? Então, azul, preto. Aqui, pessoal, deixa eu só separar aqui, tá? Essa de baixo aqui, esses dois aqui são as nossas restrições, tá? Então, 8 mais 8 dão 16 possibilidades que eu não quero. Essas 16 possibilidades aqui não podem acontecer, porque ela não pode usar camisa azul com sapato azul ou camisa preta com sapato preto, tá? Então, o que é que eu vou fazer, ó? 40 menos 16 possibilidades, isso aqui vai dar quanto? 20. 4. Concorda todo mundo? Tá? Pessoal, até aqui, alguma pergunta? Sim ou não? Não. Tá tranquilo? Tá. Então, o que é que Tá, ô acontece? professor, Pode falar. mas aí o senhor Pode falar. colocou ali, ó, das 4 camisas azuis, das 4 pretas. E as 2 vermelhas, em que parte que ela entra nessa conta? Tá, porque aqui primeiro eu tô tirando as restrições. As vermelhas, você concorda que já está aqui dentro, ó? Das 10 camisas? Sim? Eram 4 azuis, 4 pretas, as vermelhas estão aqui dentro desse 10. Professor, eu acho que a dúvida dela é diferente. Por que tu não incluiu as vermelhas ali? Mas eu acredito que seja porque não tem sapato vermelho, né? Vocês me ouvem, gente? Caiu aqui. Sim, agora voltou. Tá, deixa eu compartilhar aqui de novo, que eu acho que caiu. Caiu aí para vocês? Caiu sim. Ah, inclusive as anotações também caíram. Ok. Vamos lá, vou só Eu não sei se repetir aqui tu rapidinho, ouviu tá? o que eu falei. Não, caiu. É que, tipo assim, ali tu tinha colocado que era 40 possibilidades, certo? Isso, porque eu E tenho aí 10 ela te camisas. perguntou Uhum. Pode a falar? relação entre camisa e sapatos, é isso? Isso. Foi isso? Eu acredito, eu acredito que ela tenha falado, por que tu não colocou em relação às vermelhas? Só que tu não colocou as vermelhas porque não tem opção de sapato vermelho, é isso? Isso, perfeito. Eu Perfeito. acho que era isso a questão dela. Tá? Entendi, agora Perfeito. entendi. Obrigada. Merecem. E obrigado aí, pessoal. Isso aí, tô gostando de ver. Por que que eu não coloquei os vermelhos aqui? Porque a única restrição que eu tenho é usar camisa azul com sapato azul, camisa preta com sapato preto, tá? Então, isso aqui são as minhas restrições. Eu não posso ter isso no meu cálculo. Esse de cima aqui, gente, é o total, tá? Eu tenho 10 vezes 4, então eu tenho 40 possibilidades diferentes. Lembrando que eu não estou colocando as calças aqui ainda, tá? Eu estou considerando só camisas e sapatos. Então, se eu tiver só camisa e sapato, eu tenho 40 possibilidades. Ok? Tranquilo até aqui? E essa restrição, quando eu somei aqui, ó, 8 mais 8, deu 16 possibilidades que eu não quero ter. Porque a questão me fala que ela não quer usar camisa e sapato da mesma cor. Então, essas 16 aqui, eu tenho que tirar do total. Então, vai ficar 40 menos 16, que dão 24 possibilidades onde? Gente, essas 24 possibilidades nem tem camisa com sapato azul, nem camisa preta com sapato preto. Então, dentro dessas possibilidades aqui, eu tirei
tá? Eu tirei justamente o que ela não queria fazer, que é o quê? Ela não quer, ó, sem usar camisas e sapatos da mesma cor. Então, aqui dentro desse 24, isso não acontece. Por quê? Porque eu já tirei a restrição que a questão me deu, que eram 16 possibilidades dela usar camisa e sapato da mesma cor. Tranquilo até aqui, pessoal? Sim? Sim? Não? Não? Sim? Me dá um retorno, Sim. tá? Ah, ok. Ainda mais hoje, eu não sei o que está acontecendo aqui. Vou ter que ver o que foi que houve com a minha internet. Mas vamos lá, vamos seguir para terminar. Show. Aí o que é que acontece, pessoal? Se eu fosse usar o princípio multiplicativo, tá? A gente ia fazer, sem a restrição, a gente ia fazer camisa vezes sapato vezes calças. E isso aqui teria que dar para 240 dias, porque eu quero um para cada dia, tá? Eu quero uma combinação diferente para cada dia. O número de camisas, tá? Vezes sapato, a gente já tem, é o 24, já sem a restrição. Então, isso aqui está dando 24. Certo? Ah, eu acho que eu entendi. Agora tu tem que. Tu precisaria de 10 calças, é isso? Como tu já tem duas, tu tem que comprar 8, é isso? Eu vou chamar calças aqui de C só para facilitar aqui a escrita. Vai ficar 20? Cara, já temos mais uma professora na. Professor, ainda segue travado. Vocês ainda estão aí, diga que. Tô aqui. Voltei. Me Tua ouvem? internet Não? não tá a favor de ti hoje, prof. Vou ver aqui, se for o caso, eu vou. Eu acho que é o caso. Eu acho que tu não vai conseguir terminar hoje. Porque tá travando tudo aqui.